Desde que consigo me lembrar, o futebol era mais do que um esporte para mim. Era um modo de vida. Cresci em Denver, Colorado, em um bairro onde as montanhas sempre foram um lembrete silencioso de que sonhos altos valem a escalada. A bola era minha companheira constante. E minha mãe adorava contar histórias de como eu chutava qualquer coisa desde os 2 anos de idade, desde latas de refrigerante até as maçãs que ela tentava colocar na lancheira. Aos 7 anos, já fazia parte de um pequeno clube de futebol infantil e passava tardes inteiras treinando no parque local. Meus pais, Grace e Alan, sempre me apoiaram, mesmo quando os treinos significavam menos tempo para tarefas de casa ou estudo. Seja o melhor, Harrison. Se você se dedica de coração, o mundo abrirá as portas para você, meu pai dizia. E foi isso que fiz. Aos 15 anos, jogava em uma liga regional juvenil e atraía olhares de olheiros interessados. Minha velocidade, visão de jogo e determinação pareciam me destacar. No último ano do ensino médio, recebi uma bolsa para jogar pela Universidade do Colorado. Tudo parecia estar se encaixando, mas a vida, como descobri da maneira mais difícil, nem sempre segue o roteiro que planejamos. Em uma partida decisiva, aos 20 anos, durante meu 2º ano na universidade, tudo mudou. Estávamos no segundo tempo, com o jogo empatado, e a bola veio na minha direção. Eu corri como se minha vida dependesse disso. Mas então, senti uma pancada seguida de uma dor aguda no joelho. Caí no chão, incapaz de levantar. A equipe médica foi rápida e fui levado para um hospital. O diagnóstico foi um pesadelo, ruptura total dos ligamentos do joelho. É uma lesão grave, Harrison, disse o médico. Vai precisar de cirurgia e, mesmo assim, é improvável que você volte ao futebol profissional. Aquelas palavras me devastaram. Os meses seguintes foram uma luta. Passei pela cirurgia, mas a recuperação foi lenta e dolorosa. Tive que usar muletas por meses e, depois, uma bengala. Mesmo depois de anos, meu joelho nunca foi o mesmo. A dor física foi apenas parte da batalha. Eu me sentia perdido, como se meu propósito tivesse sido arrancado de mim. Desenvolvi artrite no joelho devido à lesão, o que tornava cada movimento um lembrete doloroso do que eu havia perdido. Caminhar até o mercado ou subir escadas era uma tarefa monumental. Não sei como continuar, Grace, confessei à minha esposa uma noite, enquanto massageava o joelho dolorido. Ela segurou minha mão e olhou nos meus olhos com firmeza. Harrison, você é mais do que o futebol. Você sempre foi um lutador. Nós vamos superar isso juntos. Mesmo assim, havia noites em que eu chorava em silêncio, sozinho, perguntando a Deus por que Ele havia permitido que isso acontecesse comigo. Durante esse tempo, comecei a buscar consolo na oração e no estudo da Bíblia. Era a única coisa que parecia oferecer um pouco de paz em meio ao caos. Meu médico sugeriu tratamentos conservadores para aliviar a dor, mas nada funcionava de forma permanente. Quando ele mencionou a possibilidade de uma cirurgia mais arriscada como última alternativa, minha primeira reação foi recusar. Mas Grace e meus filhos me encorajaram. Você precisa tentar, pelo menos por nós, minha filha pequena me disse, com um sorriso tímido que quase me quebrou por dentro. Foi então que decidi arriscar. A decisão de fazer a cirurgia foi difícil. Já tinha passado por um procedimento antes e sabia o quanto a recuperação seria exaustiva. Mas dessa vez havia algo diferente. Não era apenas sobre a dor física, era sobre tentar encontrar um futuro que parecesse menos limitado, tanto para mim quanto para minha família. Grace, minha esposa, foi fundamental para que eu tomasse essa decisão. Ela nunca perdeu a fé em mim, mesmo quando eu já havia perdido. Na noite anterior à cirurgia, sentei-me com minha família na sala de estar. Grace preparou meu prato favorito, macarrão com almôndegas, e meus filhos tentaram, sem muito sucesso, disfarçar a preocupação. Minha filha, Lily, de apenas 7 anos, veio até mim depois do jantar com um pedaço de papel. Fiz isso para você, papai, ela disse, entregando-me um desenho de nós dois jogando futebol. Naquele momento, senti um nó na garganta. Eu não queria que minha filha crescesse pensando que seu pai era frágil ou derrotado. Antes de dormir, ajoelhei-me ao lado da cama e orei. Algo que havia se tornado parte da minha rotina desde a lesão. Deus, se o Senhor está me ouvindo, eu preciso de força. Não só por mim, mas pela minha família. Ajude-me a atravessar isso.
Quando me levantei, senti uma estranha tranquilidade, como se, de alguma forma, estivesse sendo amparado. Na manhã da cirurgia, o hospital parecia mais frio do que o normal. Grace estava ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão como se nunca fosse me soltar. "Vai dar tudo certo, Zé Harrison", ela disse, com um sorriso encorajador que, mesmo sem palavras, transmitia mais do que qualquer discurso. Meus filhos, Lily e Ethan, me abraçaram forte antes que os enfermeiros me levassem para a sala de cirurgia. Enquanto a equipe preparava tudo, notei o olhar atento do Dr. Matthew Cross, o cirurgião responsável. Ele era um homem de fala calma e precisas instruções. "Harrison, vamos cuidar de você. Eu já fiz centenas dessas cirurgias e confio que essa será um sucesso." Sua confiança era reconfortante, mas eu ainda sentia o peso do que estava por vir. Antes de ser anestesiado, ouvi um enfermeiro comentar: "Ele está surpreendentemente calmo. A maioria dos pacientes fica muito mais nervosa." Eu não disse nada, mas o que eles não sabiam é que, por dentro, eu já havia entregado minha vida a algo maior. Estava pronto para enfrentar o que viesse, seja o que fosse. Quando a anestesia começou a fazer efeito, olhei para Grace uma última vez antes de fechar os olhos. "Eu te amo", disse a ela com um fio de voz. E então, tudo ficou escuro. Quando meus olhos se abriram, o ambiente ao meu redor era diferente. Não era o hospital, pelo menos não do jeito que eu me lembrava. A princípio, pensei que estivesse sonhando. Meu corpo parecia leve, como se eu estivesse flutuando. Olhei para baixo e vi meu próprio corpo deitado na mesa de cirurgia. Meu rosto estava pálido, quase sem vida, enquanto os médicos trabalhavam freneticamente. "Mais uma bolsa de sangue. Rápido!" Ouvi o Dr. Cross ordenar. As vozes deles eram nítidas, mas distantes, como se eu estivesse ouvindo debaixo d'água. Vi Grace do outro lado do vidro, com as mãos no rosto e lágrimas caindo. Meu coração doeu. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável. Por mais assustador que fosse ver meu próprio corpo imóvel, não senti medo. Pelo contrário, havia uma sensação de paz, como se eu soubesse que tudo estava acontecendo como deveria. Decidi explorar o ambiente. Flutuei, atravessando paredes e portas como se fossem feitas de vapor. Passei por uma sala de espera cheia de pessoas ansiosas e, mais adiante, cheguei ao saguão principal do hospital. No meio da movimentação, notei um médico com uma camisa xadrez caminhando apressadamente. Ele segurava uma prancheta e parecia preocupado, mas focado. Algo nele chamou minha atenção, embora eu não soubesse por quê. Continuei observando enquanto ele entrava em um elevador e desaparecia de vista. Enquanto vagava pelo hospital, comecei a sentir uma força me puxando, como se houvesse um ímã invisível acima de mim. Tentei resistir no início, mas a força era irresistível. Antes que eu percebesse, estava subindo, deixando o hospital e a cidade para trás. As luzes de Denver ficaram menores e menores, até que desapareceram completamente. A velocidade com que eu subia era indescritível, mas ao mesmo tempo não sentia o vento nem o frio do inverno que cobria a cidade naquela manhã. Era como se eu estivesse em um fluxo constante de energia, sendo guiado por algo que não podia ver, mas podia sentir. Logo, a escuridão ao meu redor começou a se transformar em um lugar completamente novo. A sensação de ser puxado continuou, até que eu me encontrei flutuando em um espaço que desafiava qualquer descrição. Era como estar dentro de uma caverna imensa, mas a escuridão não era opressiva. Era acolhedora, quase maternal. No centro dessa vastidão havia uma pequena luz brilhante. Era tão intensa que parecia pulsar, como se estivesse viva. Senti uma atração irresistível em direção a ela, e sem esforço algum, fui levado até lá. Ao me aproximar, a luz começou a se expandir, revelando um caminho. De repente, eu estava em um lugar completamente diferente. Um campo extenso e florido se estendia até onde meus olhos podiam ver. As cores eram tão vibrantes que pareciam ter vida própria. O ar era leve, puro, carregado de uma energia que não existe na Terra. Cada respiração preenchia meu ser com uma paz indescritível. "Bem-vindo, Harrison." A voz veio de trás de mim, calma e firme. Quando me virei, vi um homem vestido com uma túnica branca simples. Seu rosto irradiava serenidade, e seus olhos pareciam enxergar direto para a minha alma. "Quem é você?" perguntei, curioso, mas sem medo.
Sou seu guia. Estou aqui para conduzi-lo pela sua jornada. Ele estendeu a mão e, sem hesitar, segurei-a. Seu toque não era físico. Era como uma corrente de energia que fluía por todo o meu ser. Enquanto caminhávamos, ele me mostrou lugares de uma beleza surreal. Havia um rio de águas cristalinas que brilhavam como diamantes sob uma luz que não vinha de um sol, mas parecia emanar de tudo ao redor. Pássaros com plumagens brilhantes voavam em bandos, cantando melodias que tocavam minha alma. Havia uma paz tão profunda que eu mal conseguia imaginar por que alguém escolheria sair dali. No entanto, algo dentro de mim me dizia que aquilo era apenas o começo. Para onde estamos indo? Perguntei ao guia, minha voz cheia de reverência. Há muito o que você precisa entender antes de tomar qualquer decisão. Confie no processo. Ele sorriu. E, naquele sorriso, senti uma confiança inexplicável. Enquanto atravessávamos uma ponte sobre o rio, vi algo que me fez parar. Do outro lado, havia pessoas, mas não eram pessoas comuns. Eram familiares que eu havia perdido. Reconheci imediatamente meu avô, que faleceu quando eu era adolescente, e meu irmão mais novo, Timothy, que havia partido tragicamente ainda criança. Harrison, meu avô exclamou, estendendo os braços. Corri para ele e fui recebido em um abraço que parecia dissolver toda a dor que eu carregava. Timothy, sorrindo como eu me lembrava dele aos 10 anos, veio correndo em minha direção. Você está bem, Harrison? É bom te ver, ele disse, sua voz tão doce quanto nas minhas memórias. A comunicação entre nós era telepática, mas tão clara quanto palavras faladas. Apesar da alegria do reencontro, notei uma tristeza sutil em seus olhos. Você não pode ficar ainda, meu avô disse. Há mais que você precisa ver, e há um propósito que ainda precisa ser cumprido. Antes que eu pudesse responder, senti novamente a presença do guia ao meu lado. Ele colocou a mão no meu ombro e me conduziu de volta ao caminho. Essa é apenas uma parada nas suas jornadas, Harrison. Vamos continuar. Relutante, me despedi, sabendo que havia mais a descobrir. Enquanto seguia o guia pelo caminho que serpenteava através do campo florido, meus pensamentos estavam repletos de emoção pelo encontro recente com meu avô e Timothy. Havia algo indescritivelmente reconfortante em vê-los novamente, mas a tristeza em seus olhos era um lembrete de que minha jornada ainda não havia terminado. A paisagem ao redor era serena, como se tivesse sido tirada diretamente de um sonho. O som suave do vento brincando entre as flores e o murmúrio distante do rio eram harmoniosos. De repente, o guia parou e me apontou uma nova direção. Olhei para onde ele indicava e vi uma figura à distância. Ela estava em pé sob uma árvore frondosa, que parecia brilhar com uma luz dourada. Ao me aproximar, reconheci a figura imediatamente. Era meu bisavô, Nathaniel, alguém que eu nunca conheci pessoalmente, mas de quem ouvi muitas histórias na infância. Ele era exatamente como nas fotografias antigas que minha avó guardava. Um homem alto, de postura firme, com olhos penetrantes e um sorriso tranquilo. Harrison, ele disse, sua voz carregada de sabedoria. Finalmente, nós nos encontramos. Minha mente foi inundada de perguntas, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele continuou. Você sempre carregou em si a força de nossa família. Mesmo nos momentos de dúvida, nunca esteve sozinho. Eu não sabia que precisava de você até agora, confessei, sentindo um nó se formar em minha garganta. Essa é a beleza da conexão espiritual, ele respondeu. Mesmo quando você não entende, ela está lá guiando e fortalecendo. O guia me deu espaço para conversar com Nathaniel, que começou a compartilhar histórias de sua vida e de nossa família. Ele falou sobre como enfrentou desafios imensos, mas sempre se manteve firme em sua fé. Seus relatos me fizeram sentir pequeno e, ao mesmo tempo, profundamente conectado a algo maior do que eu. Você tem muito o que aprender ainda, ele disse, colocando a mão no meu ombro. Mas a jornada não é sobre o aprendizado, é sobre como você aplica o que aprendeu para impactar o mundo ao seu redor. Essas palavras ecoaram dentro de mim, como se fossem gravadas diretamente em minha alma. Após nossa conversa, Nathaniel começou a se afastar lentamente e senti uma pontada de tristeza ao vê-lo desaparecer. O guia se aproximou novamente e falou com gentileza. Cada encontro tem um propósito, Harrison.
Você precisava entender a profundidade de sua conexão com aqueles que vieram antes de você. Agora é hora de seguir adiante. Olhei para trás mais uma vez, esperando um vislumbre de meus familiares, mas eles já haviam partido. Senti saudade, mas também uma renovada determinação. A jornada estava longe de terminar, e, com cada passo, ficava claro que havia algo maior me esperando. O guia indicou que o próximo destino seria crucial, onde verdades profundas seriam reveladas. Respirei fundo e me preparei para continuar, sabendo que cada momento era uma preparação para algo extraordinário. Depois de nos afastarmos do campo florido, o guia me conduziu por um caminho que parecia se estender até o infinito. O ar ao nosso redor parecia mais denso, carregado de uma energia que eu não conseguia entender. A paisagem começou a mudar lentamente. As flores deram lugar a um terreno rochoso e misterioso. À frente, surgiu uma estrutura monumental que tirou meu fôlego. Era um edifício com arquitetura semelhante à grega, com colunas gigantescas que pareciam tocar os céus. Cada detalhe era meticulosamente esculpido, como se a própria eternidade tivesse moldado aquele lugar. "Onde estamos?" perguntei, incapaz de esconder o assombro. "Este é o Hall do Conhecimento", respondeu o guia, com uma reverência em sua voz. "Aqui estão guardados os registros de toda a existência, incluindo sua vida." Eu o segui hesitante, sentindo que cada passo ecoava com significado. Ao entrar no edifício, fui recebido por um vasto salão iluminado por uma luz dourada, sem fonte visível. Prateleiras infinitas alinhavam as paredes, repletas de livros e pergaminhos que pareciam conter mais do que apenas palavras. Era como se cada volume tivesse vida própria, vibrando com energia. "Venha, há algo que você precisa ver", disse o guia, conduzindo-me para o centro do salão. Lá, uma grande mesa de mármore brilhava suavemente. No topo, um único livro repousava, com uma capa que parecia feita de luz líquida. "O que é isso?" perguntei, enquanto um misto de curiosidade e nervosismo tomava conta de mim. "Este é o livro da vida", explicou ele. "Ele contém todos os momentos da sua existência, cada pensamento, cada palavra, cada ação." Ao tocar o livro, uma onda de energia percorreu meu corpo. A capa se abriu sozinha, revelando páginas que se moviam como se tivessem vontade própria. De repente, cenas começaram a se formar à minha frente, como se eu estivesse assistindo a um filme em alta definição. Vi minha infância, os momentos felizes com minha família, os primeiros passos no futebol e até os pequenos erros que cometi sem perceber. Mas não foram apenas os grandes eventos que apareceram. Cada interação que tive, até as mais insignificantes, parecia ter um impacto. Vi rostos que não reconhecia, mas cujas vidas foram afetadas, positiva ou negativamente, por minhas escolhas. Eu não sabia que minhas ações tinham tanto peso, confessei, sentindo uma mistura de arrependimento e admiração. "Você não está sozinho nesse aprendizado", disse o guia com um tom tranquilizador. "Cada pessoa tem um impacto que muitas vezes desconhece. O que importa é o que você fará com esse conhecimento." Em seguida, o livro mostrou momentos em que machuquei pessoas, algumas intencionalmente, outras sem perceber. A dor que senti ao reviver esses episódios era quase insuportável, mas o guia colocou a mão em meu ombro. "Esses erros não definem você, Harrison. O arrependimento é apenas o primeiro passo. O que você faz a partir daqui é o que realmente importa." Antes que eu pudesse responder, o livro mostrou algo inesperado, um vislumbre do futuro. Era como olhar através de uma janela para uma versão alternativa da minha vida. Vi um cenário em que eu voltava à Terra, saudável, rodeado por minha família, mas com um propósito renovado. Vi também uma visão de dezembro de 2024, algo que parecia extraordinário e assustador ao mesmo tempo. "Por que estou vendo isso?" perguntei, com a voz trêmula. "Porque você terá uma escolha, Miss Harrison", respondeu o guia. "O próximo passo depende de você." Fechei o livro, sentindo-me mais consciente do que nunca sobre a profundidade da vida e das decisões que precisava tomar. O guia me conduziu para fora do salão, mas eu sabia que aquelas imagens ficariam comigo para sempre. Enquanto deixávamos a grandiosa biblioteca do conhecimento, o ar ao meu redor parecia diferente, mais carregado. A jornada continuava,
mas algo dentro de mim havia mudado. As visões que vi no livro da vida ainda pairavam em minha mente, especialmente aquela sobre o futuro. Sentia que estava à beira de algo maior do que eu poderia compreender. Harrison, há algo importante que você precisa saber antes de decidir seu caminho, disse o guia, enquanto caminhávamos por um novo caminho que parecia flutuar no vazio. O que vou lhe mostrar é essencial não apenas para você, mas para toda a humanidade. De repente, fomos envoltos por uma luz intensa. Quando ela diminuiu, me vi em um cenário completamente diferente. Estava de pé em um ponto elevado, como o topo de uma montanha, olhando para um mundo em caos. Havia tempestades violentas, cidades inundadas e pessoas correndo desesperadas. Eu podia sentir a dor e o medo delas, como se fosse meu próprio. O que é isso? Um pesadelo? Perguntei com a voz embargada. Não é um pesadelo, Harrison. É um vislumbre do que pode acontecer se a humanidade não despertar, respondeu o guia, com um tom solene. O mês de dezembro de 2024 será um marco. Mudanças significativas estão destinadas a acontecer, tanto físicas quanto espirituais. Será um momento de provação e transformação. Fui tomado por um misto de medo e curiosidade. O que eu posso fazer sobre isso? Eu sou apenas um homem. O despertar não é tarefa de uma única pessoa, disse ele com firmeza. Mas aqueles que voltam com o conhecimento têm o poder de inspirar. Não é sobre mudar o mundo sozinho, mas sobre preparar aqueles ao seu redor para a mudança. Ele estendeu a mão e, ao tocá-la, fui transportado para outro cenário. Desta vez, a visão era diferente. Vi grupos de pessoas se unindo, não por desespero, mas por compaixão. Vi famílias ajudando umas às outras, comunidades reunidas para reconstruir o que foi perdido e um senso de esperança renascendo. Esses dois cenários coexistem como possibilidades, explicou o guia. O sofrimento e a destruição não precisam ser o fim. Eles podem ser o início de algo maior, um despertar espiritual global. Eu queria acreditar nisso, mas ainda estava cheio de dúvidas. Porque o que eu tenho que outros não têm? O guia sorriu pela primeira vez desde que o conheci. Você tem o coração para ouvir e a coragem para agir. Não precisa saber tudo, apenas confiar no que foi revelado. Antes que eu pudesse responder, uma terceira visão me envolveu. Era minha família, Gracie, Lily e Ethan. Eles estavam juntos, mas algo nos rostos deles chamou minha atenção. Esperança. Mesmo em meio ao caos que os cercava, havia uma luz em seus olhos. Eu sabia, naquele momento, que não poderia desistir deles. Você não está sozinho, Harrison. O que você viu é apenas o início. Sua jornada está conectada a algo maior, mas você precisa escolher voltar para cumprir seu papel. A luz ao nosso redor começou a se intensificar novamente e, antes que eu pudesse questionar ou hesitar, senti uma força me empurrando para a próxima etapa de minha jornada. Algo profundo havia sido plantado dentro de mim, uma missão que eu ainda não compreendia completamente, mas que sabia ser inevitável. A luz ao meu redor parecia crescer em intensidade, mas não era algo que cegava. Pelo contrário, era uma luminosidade acolhedora, cheia de amor e paz. Senti meu corpo, ou o que parecia ser minha essência, sendo puxado para frente por uma força invisível. Quando a luz finalmente começou a diminuir, percebi que estava em um espaço vasto e indescritível, como se o próprio universo tivesse parado para me receber. No centro daquele espaço, uma figura começou a se formar. Ela irradiava uma luz tão pura que era impossível olhar diretamente para ela, mas ao mesmo tempo era irresistível. Quando a figura se aproximou, meu coração se encheu de uma emoção que nunca tinha sentido antes, uma combinação de reverência, alegria e um profundo senso de pertencimento. Eu sabia, sem que ninguém precisasse me dizer, que estava diante de Jesus. Harrison, ele disse, sua voz soando como uma melodia, cheia de amor e autoridade ao mesmo tempo. Venha, temos muito o que conversar. Eu não conseguia falar de imediato. Meus pensamentos estavam confusos e lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Ele não precisou dizer mais nada, apenas abriu os braços. E naquele gesto, senti-me envolvido por uma onda de amor tão poderosa que parecia dissolver todas as minhas dores e arrependimentos. Porque eu, finalmente consegui perguntar, minha voz trêmula, eu não sou perfeito.
Cometi tantos erros. Falhei com tantas pessoas. Jesus sorriu, e seu sorriso parecia iluminar ainda mais o ambiente ao nosso redor. Ninguém é perfeito, Harrison. A perfeição não é o que busco. O que importa é o coração disposto a aprender, a amar e a crescer. E você tem isso. Ele estendeu a mão, e de repente, imagens começaram a se formar ao nosso redor. Eram momentos da minha vida, tanto os bons quanto os ruins. Vi a alegria de meu casamento com Grace, o nascimento de meus filhos e os pequenos gestos de bondade que, na época, pareciam insignificantes. Mas também vi os momentos em que falhei, palavras ditas em raiva, decisões egoístas e, às vezes, em que ignorei a dor dos outros. Cada cena parecia cortar meu coração, mas Jesus estava ao meu lado, me sustentando. Esses erros não são sua condenação, Harrison, ele disse, com uma voz que transmitia consolo. Eles são lições. Só o importante é o que você escolhe fazer a partir delas. Então, ele mostrou algo diferente. Era uma visão do futuro, mas desta vez, eu estava nela. Vi-me ajudando minha família e minha comunidade, inspirando-os a se unir em tempos difíceis. Não estava sozinho. Grace, Lily e Ethan estavam ao meu lado, e juntos estávamos criando algo bonito em meio aos desafios. Você tem uma escolha, Harrison. Jesus continuou. Pode permanecer aqui, neste lugar de paz, ou pode voltar e cumprir a missão que lhe foi confiada. Meu coração ficou dividido. O desejo de permanecer ali, envolto naquele amor e serenidade, era enorme. Mas a visão da minha família, do mundo que eu podia ajudar a transformar, pesava mais. Se eu voltar, vou conseguir. Vou ter forças para fazer o que precisa ser feito. Jesus colocou a mão no meu ombro. Você nunca estará sozinho. Eu estarei com você em cada passo. E você voltará renovado, com a força necessária para cumprir seu propósito. Com essas palavras, senti uma paz que nunca havia experimentado antes. Eu sabia qual era a minha decisão. Olhei para Jesus e, com um coração cheio de gratidão, disse, eu escolho voltar. Ele sorriu novamente, e tudo ao meu redor começou a brilhar ainda mais. Antes que eu percebesse, estava sendo levado de volta, mas não sentia medo, apenas uma profunda certeza de que minha vida nunca mais seria a mesma. A decisão de retornar à Terra foi simultaneamente a escolha mais difícil e a mais clara que já fiz. Permanecer naquele estado celestial, cercado de paz, amor e uma presença que curava todas as feridas, era tentador. No entanto, a visão de minha família, Grace, Lily e Ethan, e do futuro que eu poderia ajudar a moldar, me deu a convicção de que meu tempo no plano terreno ainda não havia terminado. Após minha escolha, Jesus se aproximou mais uma vez. Seus olhos brilhavam com uma compreensão profunda, como se ele conhecesse todas as dúvidas e medos que ainda pairavam em meu coração. Ele colocou as mãos sobre meus ombros, e uma energia intensa fluiu através de mim. Era como se todas as partes quebradas da minha alma fossem costuradas de volta, com uma força que eu nunca havia sentido antes. Você será renovado, Harrison, ele disse, com uma voz firme e cheia de amor. Seu corpo, sua mente e sua alma. Quando voltar, não será mais o mesmo. A dor que você conhecia não mais o acompanhará, e você terá a força necessária para cumprir sua missão. Eu não conseguia responder, apenas acenei com a cabeça enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Então, ele acrescentou, não se esqueça do que você viu aqui. A conexão com o divino estará sempre ao seu alcance. Apenas busque-a em momentos de dúvida e de necessidade. O guia, que estava ao meu lado durante toda a jornada, apareceu novamente. Harrison, a jornada está apenas começando. O que você experimentou aqui é uma semente. Cabe a você cultivá-la na terra. De repente, senti uma força começar a puxar-me para trás. A luz ao redor começou a se intensificar novamente, e o ambiente celestial começou a se dissolver. Minha última visão foi de Jesus, sorrindo serenamente enquanto dizia, vá, Harrison, e lembre-se, você é amado. A transição de volta foi tão rápida quanto indescritível. Era como se meu corpo estivesse sendo puxado por um túnel de luz, com sons e visões passando em alta velocidade. Eu sentia uma mistura de euforia e tristeza, como se estivesse deixando algo precioso para trás, mas ao mesmo tempo retornando ao meu lugar no mundo. Então, subitamente,
Tudo parou. Minha consciência voltou e abri os olhos. A primeira coisa que vi foi o rosto de Grace. Ela estava ao meu lado, segurando minha mão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Harrison, ela disse, com a voz embargada, mas cheia de alívio. Você voltou. Você está aqui. Ao meu redor, vi a sala de hospital. O Dr. Cross estava ajustando o monitor cardíaco, enquanto outros membros da equipe médica olhavam para mim como se estivessem vendo um milagre. Foi então que percebi que algo em mim havia mudado. O peso da dor, que me acompanhava por tanto tempo, parecia ter desaparecido. Meu corpo estava leve, como se tivesse sido renovado. Grace segurou meu rosto com as duas mãos. Você está bem? Você sentiu alguma coisa? Algo aconteceu? Eu apenas sorri, ainda processando tudo o que havia vivido. Sim, Grace, algo aconteceu. E vou te contar tudo. Mas primeiro, só quero agradecer por estar aqui. Enquanto me recostava na cama, ainda fraco, mas cheio de uma nova energia, sabia que a escolha de retornar havia sido a decisão certa. Minha missão estava apenas começando, e o amor de minha família seria o alicerce para tudo o que estava por vir. Abrir os olhos naquele quarto de hospital foi como renascer. A luz fluorescente parecia mais brilhante do que nunca, mas não me incomodava. A sensação de estar presente no meu corpo físico era diferente desta vez. Era como se a dor, tanto física quanto emocional, que me acompanhara por anos tivesse desaparecido. Eu me sentia inteiro. Grace ainda estava ao meu lado, seus olhos cheios de preocupação e alívio ao mesmo tempo. Ela apertou minha mão com força. Você está aqui, Harrison. Eu estava tão preocupada. Sua voz tremia de emoção. Estou aqui, Grace, respondi. Minha voz mais calma e firme do que eu esperava. E estou bem, melhor do que nunca. Ao olhar ao redor, notei a equipe médica se retirando, dando espaço para minha família. Porém, o Dr. Cross ficou para verificar meus sinais vitais. Ele parecia surpreso, quase incrédulo. Sua recuperação imediata é impressionante, Harrison. Não vimos nenhuma complicação. E sua resposta foi melhor do que esperávamos. Obrigado, doutor, respondi, com sinceridade, mas minha mente ainda estava ocupada com a jornada que havia acabado de vivenciar. Olhando para ele, reconheci algo familiar. Era o mesmo médico que eu tinha visto com uma camisa xadrez enquanto minha alma vagava pelo hospital. Doutor. Cross, comecei, hesitante. Você estava aqui antes da cirurgia, certo? Usando uma camisa xadrez? Ele levantou as sobrancelhas, claramente surpreso. Sim, eu estava. Mas como você sabe disso? Você já estava sedado quando cheguei. Grace me olhou, intrigada. Mas eu apenas sorri, sentindo um calor reconfortante dentro de mim. Digamos que eu vi mais do que você imagina. Quando Lily e Ethan entraram no quarto, correram para me abraçar. Ver o sorriso deles, a pureza de suas expressões, reforçou minha decisão de voltar. Eles eram minha razão de viver, meu propósito maior. Senti uma nova responsabilidade de ser um pai ainda melhor, alguém que os ajudaria a enfrentar qualquer adversidade. Nos dias seguintes, algo notável começou a acontecer. A dor crônica no meu joelho, que havia sido minha companheira constante por anos, estava completamente ausente. Caminhar não era mais uma tarefa difícil. No terceiro dia após a cirurgia, consegui me levantar da cama e andar pelo quarto do hospital com facilidade. Os médicos não tinham explicação. Sua recuperação é extraordinária, disseram. Parece que você recebeu um joelho novo, mas eu sabia o que havia acontecido. Algo maior do que a ciência médica estava em ação. Ao retornar para casa, comecei a compartilhar minha experiência com Grace. Aos poucos, falei sobre o reencontro com meu avô e meu irmão, sobre o guia, a biblioteca do conhecimento e, finalmente, sobre meu encontro com Jesus. No início, ela ficou incrédula, mas conforme descrevi detalhes que ela sabia que eu não poderia ter inventado, como a presença do médico de camisa xadrez ou a visão de nossa família unida em tempos difíceis, ela começou a acreditar. Isso explica por que você está tão diferente, Harrison, disse ela uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda. Você parece mais em paz, como se tivesse encontrado algo que procurava há muito tempo. E ela estava certa. Algo dentro de mim tinha mudado para sempre. Não era apenas minha saúde física que havia sido restaurada, mas minha perspectiva sobre a vida.
Pequenas coisas que antes pareciam banais, agora tinham um peso enorme. Os sorrisos de meus filhos, o cheiro do café pela manhã, o simples fato de poder andar sem dor. Eu não compartilhei minha história com o mundo. Não escrevi livros nem dei palestras sobre o que aconteceu. Escolhi viver minha vida de forma simples, focando em minha família e em minha comunidade. Mas dentro de mim, carregava uma certeza inabalável. Dezembro de 2024 traria mudanças importantes para o mundo, e meu papel seria estar pronto para ajudar os que precisassem. Passei a me envolver mais com minha igreja local, ajudando em projetos comunitários e aconselhando pessoas que enfrentavam momentos difíceis. Não como alguém que tinha todas as respostas, mas como alguém que sabia, em primeira mão, que a esperança nunca deve ser abandonada. Agora, cada dia é um presente. Cada sorriso de Grace, cada gargalhada de Lily e Ethan me lembra que escolhi voltar por uma razão. A jornada ainda está apenas começando, mas sei que não estou sozinho. Algo maior está guiando meus passos, e isso é tudo o que preciso.